Oi, eu sou Vitor Terra e eu tô aqui para a gente conversar um pouco sobre arte, espiritualidade. Tô aqui fazendo essa série de vídeos com calma, vídeos fluidos, vídeos sem cortes, indo um pouco na contramão do que a gente tem visto por aí, mas algo com calma que traga para a gente calma, paz e mais conhecimento, mais lucidez. E o que eu quero abordar hoje é a conexão da espiritualidade com a arte. E como a espiritualidade, como a arte é um canal para a espiritualidade se manifestar, e como a espiritualidade é o canal, obviamente, né, por qual a arte se manifesta. Então, na minha visão, eu vejo que a arte ela está totalmente conectada com o mundo espiritual. Quando eu falo mundo espiritual, eu não vou para um lado religioso, eu vou para um lado do mundo invisível, do mundo até mesmo intangível, da fonte de energia, né, da fonte criadora, e que eu também não estou nem nomeando, estou chamando de fonte, estou chamando também de energia, né, cada um dá um nome, mas é da onde eu reconheço que está esse fluxo de criatividade, um fluxo de criatividade infinito. Então, na minha visão, o artista, falando do artista primeiro, né? O artista, para ele ter uma certa paz de espírito, ele tem que entender a arte como entrega e a arte como serviço, a arte como servir. Porque quando a gente começa a servir a arte, né? Servir a arte para nós mesmos também e para o mundo, a gente consegue perceber que a gente não tem que ficar perturbado, buscando muito loucamente, né? Buscando muitas respostas com muita urgência em si mesmo para o que produzir de arte, para o que fazer de arte. E entender mais como uma fonte que naturalmente alimenta a gente, é buscar essa fonte, é trazer essa fonte, é manifestar essa fonte, que vai trazer expansão de consciência, que vai trazer lucidez, que vai trazer beleza, que vai trazer harmonia, que vai trazer graça, que vai trazer cura também para a gente. Só que se a gente, como artista, só enxergar a arte como, eu tenho que tirar alguma coisa de mim, né, de mim mesmo e colocar no mundo. E sim, a gente realmente influencia na nossa arte, né, óbvio, pela nossa cultura, pela nossa própria personalidade, pelos nossos gostos, mas o que eu estou trazendo aqui é o entendimento, né? É a lucidez de uma proposta com que eu vejo como uma proposta de maior evolução, né? Uma proposta de maior evolução, tanto pessoal, tanto no desenvolvimento pessoal de cada um, como uma evolução artística também, né? Porque eu falo por mim mesmo, quantas vezes eu já busquei aprimorar muito, assim, né? Não estou falando que o aprimoramento não seja bom, é maravilhoso, né? E todo artista deve buscar isso. Mas eu já procurei aprimorar muito, com muitas técnicas e muito estudo e muita teoria, muita coisa, muito treino, né? E aí eu comecei a fazer essa imersão dentro de mim para descobrir, tá, mas que tipo de artista que eu sou, né? O que eu venho trazer como artista, né? Qual é a fonte que eu acesso e a partir disso que eu trago dessa fonte, né? O que a minha pessoa consegue trazer dessa fonte como artista. E eu vi que era algo muito mais simbólico, muito mais ritualístico, muito mais simples, vamos dizer assim, né? Mas com um toque de sensibilidade muito grande, né? Tô falando que esse foi o meu processo. E eu bati muita cabeça achando que eu deveria trazer um certo tipo de arte idealizada, né? Porque aí que eu estava falando, né? Eu queria me colocar como sendo o criador, certo? Só que o artista, ele é um co-criador, vamos dizer assim, né? Porque a energia criadora, a fonte criadora, ela é uma e ela é única. E ela é acessível para todas as pessoas. Só que querer se colocar nessa posição, nessa posição, eu acho que ela traz muita angústia para o artista. Ela traz muita angústia para o artista e faz ele perder muito tempo, ele ou ela perder muito tempo buscando, às vezes, o que nem vai satisfazer tanto a alma daquele artista, né? E aí o porquê disso, né? Por que essa busca incessante? Muitas vezes é um perfeccionismo muito grande, é uma vaidade de querer estar num patamar, né? De querer ser melhor,
do que outros artistas, de querer estar num lugar que se julga que outras pessoas que atingiram esse nível estejam, e na verdade a gente vê que não é assim, né? Quantos artistas incríveis aí tiveram e têm inúmeros problemas emocionais, muitas vezes incuráveis, né? E, infelizmente acabam se perdendo, infelizmente acabam até desencarnando sem resolver essas questões. Então a gente vê que não é por aí, né? A gente começa a perceber que não é um nível artístico, técnico, necessariamente que vai trazer uma satisfação para aquele que está produzindo arte. Então, dentro disso, o que eu comecei a perceber dentro de mim é a própria arte como uma necessidade emocional, uma necessidade espiritual e até mental. Mas não necessariamente de estar sempre produzindo arte, mas de trazer a visão de arte, a visão do que é arte, né, o caminho da arte para a vida, para toda a vida, né, porque na minha visão a vida é uma arte, a vida inteira é uma arte. E qual que é o caminho, e como esse caminho de arte, ele permeia todas as áreas da vida, a área da saúde, a área dos relacionamentos afetivos, a área da família, a área da espiritualidade também, né, e a área do lazer, a área criativa, óbvio, né, e como a arte permeia tudo isso, e como a gente pode trazer a arte, né, e olhar a vida como essa arte. E claro, né, produzir arte, porque é isso que um artista faz e tem isso como necessidade, eu tenho isso como necessidade, né, em vários âmbitos de arte, né, eu produzo arte na tatuagem, no desenho, na pintura, na música, na cozinha, né, então na escrita, né? Essas são as minhas formas de arte, hoje, como uma necessidade mesmo. Então, dentro disso, dessa primeira parte, né, que muita informação sobre a espiritualidade e a arte como canal, mas dentro disso uma síntese nós, artistas, como co-criadores, como manifestadores e manifestadoras, nem sei se essa palavra existe, mas dessa energia espiritual mesmo, dessa energia do invisível, dessa energia criativa, né? E esse pulsar para nós mesmos fazer arte é porque essa energia abstrata, essa energia subjetiva, ela quer se manifesta porque a gente começa a enxergar toda a natureza participando desse processo, né? Toda a natureza sendo esse processo e a gente como natureza também participando desse processo. Então essa energia subjetiva, criativa, ela quer se manifesta, ela quer ser realizada. Então a gente vem como canal, né? A gente com certeza sempre teve, né? O artista sempre teve uma predisposição para isso, porque é uma coisa que eu sinto que já vem de fábrica em todo ser humano, que é essa curiosidade, o novo, o que instiga, né? O que faz a gente pensar diferente, o que faz a gente ver diferente. O artista está muito conectado com a visão, né? E muita gente acaba não se assumindo como artista, né? Muita gente acaba não se assumindo como artista justamente porque existe um estereótipo do que é arte, do que é o artista. Existem crenças, muitos condicionamentos do tipo, se eu for artista eu vou me perder, artista é tudo assim, artista é tudo assado, artista né, e é uma generalização também que não faz bem para ninguém. Então esse é um processo que impede muitas pessoas de se assumirem como artistas, né, e entendendo a arte como amplo sentido, né. Então a arte a gente precisa desmistificar. Esse é um dos meus trabalhos também, é simplificar a ideia da arte, a ideia do artista, simplificar isso, trazer mais lucidez para isso, para que cada vez mais pessoas possam se assumir mesmo na sua simplicidade, no seu dia a dia, né? Porque todo mundo tem tanto para manifestar, todo mundo tem tanto para expressar. Então a arte, ela vem como esse canal da espiritualidade, com tudo que eu falei agora, e ela vem como um canal dessa espiritualidade também manifesta no nosso próprio inconsciente, sendo o nosso próprio inconsciente. Então a nossa espiritualidade, não uma espiritualidade abstrata e somente fora de nós, mas essa espiritualidade interior, como o nosso inconsciente. E dentro disso eu quero dizer também esse emocional, né? O que está reprimido, essas sombras que nós temos dentro da gente, né? Traumas e potências,
né, talentos, qualidades ou vícios. Então a arte ela vem para dar vazão a isso, para dar vazão a essa pulsão do nosso inconsciente, a essa pulsão que muitas vezes controla a nossa vida sem a gente se tornar consciente disso, né? Então a própria arte, a autoexpressão no geral, né? A autoexpressão através da arte, através da comunicação, ela vem nesse lugar de novo, eu não sei se essa palavra existe, mas de desreprimir, né? Que é como se fosse uma despressurização daquilo que está em muita pressão, né? Muita pressão dentro da gente. Então a arte ela surge como esse mecanismo, como essa ferramenta de dar vazão para isso, né? De dar vazão para esses conteúdos psíquicos, né? Então que podem ser, como eu já falei, traumas, podem ser sonhos, podem ser angústias, perdas, lutos, coisas que a gente não se permitiu sentir, né? Desde quando a gente era criança, né? Desde o início da nossa criação, mas que a gente não se permitiu sentir. Então aquilo ficou dentro, ficou travado, e aquilo causou bloqueios, e esses bloqueios acabam obstruindo os fluxos naturais de energia criativa que flui dentro de nós, energia criativa de vida, energia vital. E esses bloqueios obstruíram esses canais, né? E esses canais obstruídos estão impedindo muitas vezes a gente de viver os nossos sonhos, viver a nossa prosperidade, mas em prosperidade que eu digo é numa realização interior, né? Prosperidade em vários níveis. Então esses bloqueios, eles realmente podem estar impedindo a gente de viver uma vida mais plena, porque quando a gente imagina o que é o ser humano, né? Essa criação, né? Essa criação do ser humano, vamos imaginar o ser humano como sendo fruto mesmo de uma criação, né? A gente aqui na Terra, né? Nascemos de um ventre, nascemos da terra, então o que é o ser humano se não um fruto, e um fruto criado, vamos pensar um fruto criado e gerado, né, na criação e a geração. Então o que é esse ser humano? Então quando a gente faz essa reflexão, a gente olha profundamente para a gente se pergunta quem a gente é e o que a gente é, e o que é esse ser humano está muito conectado com a nossa felicidade, com a nossa plenitude. Porque quando a gente se conecta de verdade com esse coração da terra, com esse coração da geração e com esse coração da criação, né, com esse coração da luz mesmo da criação, a gente sente que existe ali uma intenção do porquê esse ser humano está vivendo aqui, né, está encarnado nessa vida, está reencarnando em diversos outros corpos, né? A vida é única, o que muda só são vários outros corpos, e do porquê que a gente está trilhando essa jornada. Então, existe algo com que a gente se conecta, que mostra pra gente o que é esse ser humano, né? E esse ser humano somos nós, e aí a gente consegue perceber através dessa potência, a gente consegue perceber também o que está bloqueado, e é olhar para isso com compreensão, com lucidez, com discernimento, buscando sempre esse discernimento, olhar para isso, né, com aceitação, com auto-perdão, para que assumindo isso, né, a gente só consegue resolver o que a gente assume, e assumindo isso a gente consiga desobstruir esses canais, esses canais que estão impedindo a gente de ser humano, que é de se manifestar completamente, plenamente em vários âmbitos. E lógico, eu não estou falando que o ser humano é um só, é um padrão, e é isso que é a beleza, né? É a diversidade, é o ser humano e cada um é um ser humano, cada um é um universo. Então existem 8 bilhões de universos caminhando pela Terra, né? Então, através disso a gente consegue se conectar melhor também com a nossa arte, né? Para qual caminho a gente vai levar a nossa arte, né? Sendo que a arte é um caminho de autoexpressão, né? Desses conteúdos do inconsciente, e é esse caminho de autocura também. Então, o que eu reconheço que eu preciso resolver, que eu preciso curar, que eu preciso melhorar, né? Talvez melhorar nem seja a palavra tão adequada, mas que eu preciso trazer à luz, que eu preciso completar, né? Eu acho que em vez de melhorar, completar é uma palavra boa. Então, o que eu preciso completar da minha jornada? Então, a arte, ela vem nisso, e a arte, ela começa a caminhar nesse sentido. Então, a gente começa a produzir cada vez mais arte, tendo isso em mente, tendo isso no coração, e o caminho vai ficando mais leve, né? Vai ficando mais leve porque
deixa de ser uma obrigação técnica, né, uma obrigação até mesmo teórica, acadêmica, e vai para um lado do desenvolvimento pleno, o desenvolvimento pleno de si, a autorrealização, algo que deixa a gente mais completo. E eu não estou falando que vai deixar a gente mais alegre necessariamente, mais isso, mais aquilo, mais triste. É um mistério. E essa que é a beleza da arte. A arte está muito conectada com o mistério. E quando a gente está falando de caminhos de completude, caminhos de plenitude, a gente está falando dessa aceitação das sombras, dessa integração de sombras também na arte, né? Por isso cada um tem um tipo de arte, né? E a gente não pode julgar a arte de ninguém, porque cada um está precisando manifestar uma coisa. Então, o completo é o completo. Então, nada existe fora do completo. Então, não é uma coisa ou outra. A gente não faz arte na esperança de ser mais alegre, porque isso é uma carência, né? Isso é uma carência, isso é um medo, isso é uma urgência, né? Então, quanto mais a gente está urgente em produzir algo, produzir uma arte para aquilo nos satisfazer de alguma maneira, para deixar a gente mais alegre, na minha visão, isso é uma armadilha. Mas a gente se afasta da real essência daquilo, que é se conectar com a completude de si e manifestar a completude de si, as alegrias e as tristezas. Então a gente vê por aí, né, quantas obras magníficas que marcaram a história da humanidade foram feitas em momentos de crise, em momentos de tristeza profunda, né? E são obras maravilhosas, né? São obras maravilhosas que o espírito do servir, do co-criador daquilo, né, daquele que teve todo o conteúdo emocional, né, do inconsciente para manifestar aquilo, se conectou também muito provavelmente se conectou com o inconsciente coletivo, se conectou com a alegria do mundo, ou se conectou com a tristeza do mundo, e muitas vezes cantou, pintou, produziu a desolação de um povo inteiro, ou a felicidade, a alegria de um povo inteiro, e não só de si. Então, por isso que esses gênios eles surgem, porque eles não só manifestam os próprios anseios, as próprias dores e sonhos. Eles têm, sim, também isso, mas eles conseguem conectar isso com o inconsciente coletivo e manifestar os anseios de uma população inteira, muitas vezes, às vezes do mundo inteiro, às vezes as dores do mundo inteiro. Então, por isso que grandes gênios, vira e mexe, eles estão por aí, né? Porque são essas almas que são almas como a nossa, mas que tem essa particularidade, que tem essa responsabilidade também, porque é uma responsabilidade, né? Um trabalho grande, um trabalho coletivo e artístico desse. Então eu acho que por hoje a mensagem, o que eu queria trazer é isso, é um ponto de reflexão, é um ponto para a gente conseguir discernir e pensar junto nisso, né? Repensar a gente como artista, se você é artista, se repensar como artista, repensar os seus caminhos e olhar com muita honestidade para dentro de si, né? Verificar mesmo se por que eu estou fazendo essa arte, né? Eu estou produzindo arte porque é uma necessidade espiritual, afetiva, emocional, mental minha de produzir isso, porque o meu inconsciente ele precisa dar vazão para isso, né? Ou então eu estou buscando só um caminho técnico, um caminho seguro, um caminho, às vezes um caminho de resistência também, né? Porque foi o que eu falei no início, às vezes a gente quer ir para um caminho muito complexo, sendo que a nossa alma quer uma expressão simples daquilo. Foi isso que eu descobri dentro de mim, uma expressão simples, uma expressão artística simples e poderosa. A simplicidade, ela traz uma síntese, né? Então, por exemplo, a minha personalidade, ela é simples porque eu faço um trabalho de reordenação, de reorganização do complexo dentro de mim. Eu quero trazer isso de forma simples, eu não quero trazer isso de forma complexa e nem tão subjetiva, porque o subjetivo existe grandemente em mim, assim como todos, mas nas minhas particularidades. O subjetivo existe em mim um complexo também, então eu faço esse trabalho de ordenar, de trazer ordem para isso. Eu quero trazer isso de forma simples, que é de uma forma sintetizada, que é de uma forma que toque. Porque o simples, eu não estou falando que o simples é feio, né? Porque existem esses preconceitos também, que às vezes o simples é feio, né?
Às vezes, quando a gente quer até se referir à pobreza, a gente chama de simples. Ah, é simples. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não necessariamente a pobreza é simples, não necessariamente a simplicidade é pobre. Não tem. Isso é um preconceito, né? Então, quando eu falo de simplicidade, eu falo de uma luz mais certeira, de uma luz de discernimento ali e de uma coisa que realmente exista uma intenção por trás de que aquilo toque claramente, mais do que algo que seja muito complexo e muito virtuoso, mas às vezes sem tanta alma, sem tanta visceralidade. É isso que eu procuro trazer e é isso que eu estimulo nas pessoas também, porque eu sinto que é um caminho que é muito conectado com a alma, e a arte é conectada com a alma, e a alma é o divino, né? A alma é a nossa ponte de conexão entre o divino também. Então é isso, é esse questionamento, né? Esse questionamento, eu deixo isso, né? Esse questionamento para si mesmo, para os artistas e também quem está nesse processo, né, de se assumir como artista, ou então quem nunca quer trabalhar com arte, mas ainda assim quer trazer isso para a vida, né, essa criatividade, esse espírito da arte, porque não é uma coisa só para trabalhar, é uma coisa que está em cada um de nós, esse espírito, essa força, essa energia, essa vitalidade, esse impulso. Então é para todos e para todas as pessoas que realmente ressoarem, não é só para quem quer trabalhar com arte. Então é um caminho mesmo para a vida, é um caminho criativo para a vida, né, que se conecta mesmo com as fontes mais potentes dentro de si, seja para uma produção artística, seja para viver, né, para as relações, para a família, para o trabalho, enfim, seja para qualquer para qualquer lado, né? Então a arte, esse espírito da arte, ele é fundamental. Então, por hoje é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço, né? Essa conversa mais fluida, essa conversa sem cortes, essa conversa mais tranquila, que seja um oásis também no meio dessa internet, desse deserto louco, cheio de informação. Então, que seja um oásis dentro disso também. E é isso, reflete por aí. E eu volto com mais conversa, com mais bate-papo, e com o que for surgindo por aí também, do lado daí. Então, deixa um feedback aqui para mim, se você gostou, o que você achou, se você concorda, um ponto de vista novo também, para a gente pensar junto e conversar junto outros dias. Agradeço muito.